gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Olhos que Contam Histórias. Que bom que você chegou até o canal do YouTube do H Olhos Prime. Já se inscreve, aqui embaixo tem um botãozinho, você pode ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente publica aqui no canal. Tem uma playlist completa, inclusive, só com as entrevistas dessa série tão bacana que a gente tem conhecido os profissionais que atuam aqui no hospital e de todo o grupo H Olhos Prime. Vai lá no Instagram também, @HOlhosPrime, porque também você consegue acompanhar todas as atividades, as dinâmicas e tudo que o hospital oferece para a comunidade e também para os clientes, para os pacientes. É um trabalho bem bacana. E hoje, como vocês veem, a gente continua aqui em Mamborê, no Hospital de Olhos Regional Dr. Prime, com a doutora Ellen, que está aqui. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Tudo jóia, que bom, doutora, que agora está atuando aqui em Mamborê, né? É um prazer estar conversando com vocês aqui. Que legal, doutora. A gente tem feito essa série justamente para conhecer um pouco mais o trabalho de toda a equipe que atua, né, tão brilhantemente aqui no hospital. A gente já acompanha a doutora Ellen desde o finalzinho da residência ali, né? Desde que a gente está junto aqui. Como tem sido, né? Porque a gente fala bastante com os residentes, conversamos com o Dr. Iago no episódio passado e você acabou de sair ali, podemos dizer assim, desse processo intenso da residência, da especialização e agora assumiu o hospital aqui, né? Como tem sido? Olha, eu posso dizer que desde que eu entrei no hospital eu tô tendo várias oportunidades de ouro, assim, sabe? Porque eu já saí da faculdade muito focada na oftalmologia, assim, mas quando eu entrei mesmo, que eu comecei a vivenciar, né? Vivenciar a oftalmologia, vivenciar o que eu vivencio até hoje, né? Fui me encantando cada vez mais e o hospital me trouxe todas essas oportunidades para eu conseguir fazer uma boa residência, fazer a minha subespecialização, porque eu fiz fellow de retina, né? E agora eu terminei o fellow de retina. E agora, aceitando esse novo desafio, né, que é assumir o hospital aqui, ficar fixo aqui em Mamborê, que é uma filial, digamos assim, né, do Hospital de Cascavel. Então é um desafio que eu tô muito animada, assim, a gente tá começando, o hospital tem 3 anos, então ainda tá no começo, né, mas a gente já tem muitos pacientes, a gente opera todos os dias, então a gente está criando um público e ajudando muitas pessoas que estavam assim há muito tempo, né, sem assistência médica nessa região. Tinha essa demanda, né? Muita demanda, assim, porque lá em Cascavel já é um centro de saúde, né? Então lá em Cascavel já tem muitos hospitais, já tem muitas faculdades, já tem uma referência, as pessoas vão para Cascavel para serem atendidas lá. E aqui não, aqui a gente chegou e tá puxando todos esses pacientes que às vezes nunca consultaram na vida. Tanto é que nesse curto período o hospital já vai precisar expandir, né? Sim, toda a sua estrutura. Para quem acompanha, a gente viu no episódio passado, a gente coloca aí também mais algumas imagens, que foi lançada a pedra fundamental para o novo hospital aqui de Mamborê, que vai ser uma estrutura maior, porque essa aqui já tá pequena, né, doutora? Vão ser 30 milhões investidos, né? Então vai ser muito trabalho, muito focado, porque o que a gente quer mesmo é atender o máximo de pessoas que a gente conseguir. E com a tecnologia que está avançadíssima para receber do jeito que os pacientes merecem mesmo, Isso, exatamente. Né? Assim, tudo que a gente tem lá em Cascavel vem para cá também. Que legal. Doutora, estamos falando aqui da atualidade, né? Já com a formação finalizada, agora atuando, né, estando à frente aqui do hospital, mas vamos voltar um pouquinho, né, como que surgiu isso na sua vida, a área da saúde, a medicina, como foi essa escolha, porque a gente está em Mamborê, mas você é de uma cidade aqui pertinho, né? Isso, eu sou de Ubiratã, uma cidade aqui entre Mamborê e Cascavel, né, mas assim, ó, desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis ser médica. Nunca, assim, teve outro sonho na minha vida a não ser médica, sabe? Então eu saí de casa muito cedo. Com 14 anos eu já me mudei para Cascavel, porque eu já sabia que eu queria fazer vestibular de medicina. Então eu fiz ensino médio em Cascavel, passei no vestibular em Cascavel também então fiz a faculdade lá em Cascavel. Né? Mas esse sonho, tinha alguém que inspirava na família, alguém, ou foi uma coisa intuitiva, digamos assim? Então, eu não tenho familiares que são médicos, meus pais são agrônomos, não tem nada a ver, né? Mas é igual eu falei, eu acho que eu já nasci com isso, entendeu? Porque Nasceu médica. Desde pequenininha
Eu quis ser médica, nunca pensei em outra coisa. Até falar para os meus amigos, olha, eu sei que é difícil, sei que tem o vestibular. Meu pai uma vez falou para mim assim, Ellen, mas você tem certeza que você vai ter que passar a vida inteira estudando? Daí eu falei, não, pai, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser medicina. Então eu fui atrás, desde pequena já tinha esse objetivo, Focada sabe? mesmo. Focada nisso. Aí quando eu entrei na faculdade, foi a mesma coisa com a oftalmologia, assim, sabe? Quando eu entrei na faculdade, no meu segundo ano, eu já tive contato com a oftalmologia, porque eu e a minha melhor amiga, nós montamos a Liga de Oftalmologia na faculdade, ali de Cascavel. Então, assim, no segundo ano eu já comecei a me aproximar da oftalmologia, e foi a mesma coisa que com medicina. Eu falei, não, quando eu terminar esses 6 anos, eu quero ser oftalmologista. Que legal, né? Até porque alguns profissionais vão se reconhecendo ali na faculdade. Esse objetivo foi claro, então, quando foi chegou bem por lá. claro, assim. Na verdade, assim, quanto mais eu vivenciava e me aproximava daquilo, mais eu pensava, não, eu quero fazer isso, sabe? E assim, depois que eu saí, aí eu já passei direto na prova de residência também, né, pra fazer oftalmologia. No H-Olhos. No H-Olhos Prime, né? E daí, assim, quando eu comecei a fazer a residência, tudo que eu achava que eu sabia de oftalmologia era, tipo, muito pouquinho perto de tudo que eu fui aprendendo, sabe? Então, logo que eu entrei, a curva de aprendizagem foi muito grande. Então, todo dia é uma descoberta nova, a gente fala, sabe? Porque na faculdade a gente tem contato mais com clínica, com coisas que são, assim, no geral, né? Digamos assim. Oftalmo geralmente fica mais de lado, assim. Então, quando eu comecei a vivenciar mesmo a residência, todo dia eu aprendi uma coisa nova. Eu falava, meu Deus, como que uma coisinha tão pequena tem tanta informação, tem tanto estudo, tem tanta coisa, sabe? E mais do que isso, uma coisa que me encanta muito, assim, na oftalmologia é a resolutividade, sabe? Porque, assim, parece simples, parece bobagem. Às vezes as pessoas olham pra gente e falam, ah, não, eles só passam óculos, né? Mas, assim, o mínimo óculos que você passa muda a perspectiva inteira da pessoa. Então, ela chega aqui pra gente, não tô enxergando bem, não tô conseguindo fazer minhas atividades do dia a dia. O mínimo que a gente faz por ela já muda totalmente a perspectiva que ela tem da vida dela, sabe? Mexe com autoestima, mexe com qualidade de vida, tudo, né? Que incrível isso. E, doutora, você é muito jovem, né? Vamos pensando assim, como que é o contato com os residentes? Porque eu imagino que há uma troca muito bacana nesse sentido, né? Hoje, assim, eles até acham estranho eles me chamarem de chefe, né? Porque parece que ontem eu estava no lugar que eles estavam. Mas ao mesmo tempo, como eu falo pra eles, assim, como a gente tá um período muito pequeno de diferença, o nosso contato é muito próximo. Então eu me sinto muito mais à vontade de chegar e falar pra ele coisas, porque eu vivenciei aquilo, entendeu? Então, às vezes eu falo pra ele, gente, olha, não é bronca, não é nada, mas eu tô dando referências pra vocês, porque eu acabei de passar por isso, entendeu? Então, tudo que vocês estão passando, calma, respira, porque eu já passei, deu certo e tô aqui, entende? Então, assim, eu acho que a minha troca com os residentes agora tá sendo muito legal, porque a gente já é colega de profissão e, assim, eu posso ajudar eles exatamente no lugar que eu cresci, porque eu fiz residência aqui, fiz o fellow aqui, tô trabalhando aqui, então, por exemplo, nasci e cresci dentro do hospital, né? Então, assim, eu posso falar com propriedade para eles de tudo que já passou. Então, assim, às vezes eles têm dúvidas, né? Às vezes eles têm questionamentos, porque a residência não é uma fase fácil para ninguém, nenhuma especialidade. Então eu posso falar com propriedade daquilo porque eu acabei de passar aquilo, né? E eu acho que isso é bom também porque eles me veem também como referência, porque eu tô no fim da linha, digamos assim, né? Então quem tá entrando fala, não, mas ó, ela também passou por isso, passou pelo R1, passou pelo R2, passou pelo R3, e passou hoje tá pelo à frente FEL, do hospital. E agora tá à frente de uma filial do hospital. Que legal, né? Isso é incrível. Doutor, e para fazer a subespecialização, como foi, né, a escolha pela retina? Assim, igual eu te falei, a oftalmo como um todo me encanta pela resolutividade, né? E quando eu comecei a operar, esse encanto, assim, aumentou, porque foi uma coisa mágica, assim. Por exemplo, os pacientes vinham pra gente com catarata.
catarata super avançada, enxergando só vultos, assim. A gente operava, no outro dia a pessoa já estava enxergando. Então, assim, eu não consigo imaginar outra especialidade que seja tão instantâneo, assim, o resultado, sabe? Mas, quando eu via todos os pacientes, eu considerava que a retina era mais ou menos, assim, o fim da linha, sabe? Eram os pacientes mais graves, eram os pacientes que vinham das outras especialidades. Então, meio que assim, o que não dava para resolver acabava caindo na retina, sabe? E eu fui me encantando, assim, o nosso contato com a retina é muito bom desde o primeiro ano da residência, o que é um diferencial, porque nas outras residências não é muito assim desde o começo. Então, a gente sempre aprendeu a fazer muitos procedimentos, desde muito cedo, sabe? E eu pensei assim, não, eu quero ser a pessoa que consegue resolver tudo. Então, eu consigo resolver o óculos, eu consigo resolver a pterígio, eu consigo resolver a catarata, mas consigo resolver a retina também. Então, assim, eu não queria ser aquela pessoa que encaminhasse os pacientes para outra pessoa. Eu queria que as pessoas encaminhassem os pacientes para mim, entendeu? Então, eu considero que a retina seja uma especialidade muito desafiadora, porque você acaba pegando pacientes graves, né, mais graves, mas mesmo assim também é muito gratificante, porque você sabe que aquilo que você consegue fazer, são poucas pessoas que conseguem fazer e você tá ajudando o paciente quando ele já tá muito mal, sabe? Então é um processo bonito que a gente pode falar, né? Incrível, digamos assim, né? Sim. E, doutora, como eu falei, a gente já tem acompanhado a doutora tem um tempo, porque estamos aqui no hospital já há algum tempo, e nesse meio do processo aí, teve um presentão, podemos dizer assim, que foi a sua gestação, que você ficou gestante no hospital, teve o bebê, voltou. Como é o desafio de lidar agora? O bebezinho tá com um aninho, né? Um aninho, Como tem sido, doutora? Então, igual eu falei, a residência nunca é fácil, né? E eu fiquei grávida no final da minha residência. Mas assim, eu não tenho do que reclamar, na verdade, tenho muito o que agradecer, porque todo o suporte que eu precisei, o hospital me deu, sabe? Então, desde que eles souberam que eu fiquei grávida e tudo, eles sempre me ajudaram, sempre me apoiaram. Tanto é que eu fiquei trabalhando até ganhar o bebê. Eu parei de trabalhar, 3 dias antes de ter, né? De ter o parto. Então, mas realmente é uma fase muito desafiadora. Eu fiz o fellow já com o bebê, né? De 1 ano, teve a questão da amamentação e tudo. Então, são muitos desafios. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que só quem é mãe sabe? Porque é uma força muito maior que vem, assim, de você. Então, quando você vira mãe, os teus objetivos, parece que eles ficam muito mais claros, assim. Então, assim, o meu objetivo principal, igual eu te falei, desde que eu era criança, era ser uma boa médica. Mas quando veio o novo, eu falei, nossa, agora que eu tenho que ser uma boa médica mesmo, porque eu tenho que ser exemplo pro meu filho. Ele vai se orgulhar também. Ele vai se orgulhar da mãe dele, sabe? Então, às vezes, a gente... Quem é mãe sabe? Às vezes a gente fica assim, nossa, mas tem que deixar meu filho em casa, outra pessoa tá cuidando dele. Às vezes você perde algumas coisas, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, quando eu tô lá, eu quero ser a melhor mãe que o Noah tem. Mas, quando eu tô aqui, eu quero ser a melhor oftalmologista que eu posso ser, para que quando ele crescer, ele vai entender que a mãe dele tem uma boa profissão, que a mãe dele lutou, né, por isso, todos esses anos. Então, para ele ter orgulho também, né, porque eu amo ser mãe, mas eu também amo ser médica. É para isso que eu tenho, assim, estudado esses 10 anos da minha vida. É bastante tempo, né? E nesse tempo todo, doutora, tem algum caso, algum paciente, algo que tenha marcado, tenha virado a chave, algo que fez você refletir, que você conseguiria compartilhar com a gente? Então, assim, ó, como eu te falei, quando eu comecei a operar retina, eu comecei a ver casos mais desafiadores, assim, sabe? Então, um caso, assim, que me marcou bastante, é até recente, foi de um paciente que ele era bem jovem, e ele era diabético, e ele tinha 29 anos, que era a mesma idade do que eu. Então, acho que é por isso que eu fiquei relacionando, e a mulher dele também estava grávida, e eu tinha acabado de ganhar o bebê, né? Então, assim, você se relaciona um pouco com a história por aí já. E ele é um paciente que chegou pra mim, e ele já tinha uma diabetes avançada, e ele teve um sangramento, que a gente chama de hemorragia vítrea, nos 2 olhos.
Então ele não tava enxergando nada, ele tava enxergando só vultos, assim, sabe? Então quando ele chegou pra mim, ele tava assim, só enxergando os vultos. Eu olhei aquele paciente jovem, da mesma idade do que eu, assim. E daí a gente operou ele, né? Fez a cirurgia nele. Aí a gente fez a cirurgia, deu tudo certo. Na cirurgia, vitrectomia que a gente faz, que é a cirurgia de retina. Então a gente entra mesmo no olho e limpa, né? Aquele sangue, faz laser, enfim. E daí, mas sabe quando você vai pra casa, mas você ainda fica com a cabeça naquele paciente, assim. Eu fiquei pensando, nossa, será que vai dar certo? Será que vai ficar bom? Será que eu fiz o melhor que eu pude, né? Será que eu vou conseguir ajudar ele? E a gente sempre vê o paciente, assim, no outro dia, né? A gente opera num dia e vê o paciente no outro dia. Então eu fiquei naquela ansiedade, né? Tipo assim, nossa, quero ver o que aconteceu com esse paciente. Daí no outro dia, ele voltou, daí você fica até meio apreensivo, assim, né? Daí eu falei, eu sei que a cirurgia não é fácil, né? O tempo de recuperação, tem todo um processo, mas como você tá? Daí ele falou pra mim assim, doutora, não precisa me falar nada, porque você não fez uma cirurgia em mim, você devolveu a minha independência. Daí eu falei, nossa, né? Tipo, fiquei até emocionada. Daí ele falou assim, porque eu não tava conseguindo ir no banheiro sozinho, eu não conseguia comer sozinho, eu precisava de ajuda pra fazer tudo. E agora, a gente só tinha operado um olho, né? Aí depois nós operamos o outro. Daí ele falou assim, então você já me devolveu a minha capacidade de fazer as minhas atividades em casa. Não é nem as minhas atividades pra fora, mas as atividades em casa, o básico, né? O essencial, assim. Ele falou, e graças a essa cirurgia, a esse procedimento, eu vou conseguir ver o nascimento do meu filho. E ele falou assim, então, não precisa falar nada, tá ótimo, eu já tô muito feliz. Isso com 50% do trabalho feito ainda. Não, só o começo, né? Porque foi assim, daí nesse dia eu cheguei pra casa e falei, não, vale a pena o que eu faço, vale a pena os anos que eu tô estudando, porque assim, a gente que é médico, a gente passa por vários desafios durante a vida, né? E a gente sempre pensa, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu tô no lugar certo? Será que é isso mesmo? Será que eu sou boa no que eu faço? Então, nesse dia, eu tava tão ansiosa, sabe? Pra saber se tinha dado certo. E quando ele me falou isso, eu falei, não, deu certo. Consegui ajudar uma pessoa que tem a mesma idade do que eu. E ele, como ele disse, né? Devolvi a independência pra ele. Então, pra mim, aquilo foi uma realização profissional, sabe? Que legal. Parabéns, doutora, por obrigada. todo o desafio, por todo esse caminhar, né? Que imagino que tenha tido muitos desafios mesmo, mas que bom que você, conversando com a gente, dá para ver a sua realização. Parabéns pelo trabalho e obrigado por tirar um tempo para conversar com a gente aqui. É sempre bom conversar com vocês. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da doutora Ellen e de toda a equipe aqui do Hospital de Olhos Regional Dr. Prime, venha para Mamborê, né? Venha conhecer todo mundo. E com certeza à disposição. Você vai ser bem atendido e daqui a pouco, logo vai estar com o Hospital Novo também, Isso né? aí. A gente se encontra no próximo episódio. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @HOlhosPrime, e aqui também no YouTube você confere todas as nossas entrevistas. Tem uma série aqui só com Olhos que Contam Histórias, tem uma série com o podcast também, que você acompanha as entrevistas também com os outros profissionais. Vai ser bem legal ter você junto com a gente. Até o próximo episódio, a gente se vê. Tchau, tchau.